Olá, meus queridos irmãos. Eu cumprimento todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Leonardo Volk. Hoje nós teremos mais um estudo abençoado. Nós vamos falar sobre a primeira perseguição da igreja na história. E é interessante que você vai aprender por que aquela perseguição ocorreu e como que a história se repete. Como que os discípulos de Cristo se portaram e como que Deus operou em meio à perseguição. Só quero deixar um breve convite. Nos próximos dias, o site da Valentes da Libertação, repaginado, estará no ar, com todos os nossos textos, nossos vídeos, estudos. Você vai encontrar muito conteúdo. Eu tenho certeza que você vai se interessar mais por conhecer este ministério. valentesdalibertação.org. Deixo aqui meu convite. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, iniciando no versículo 1, diz assim: Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os colocando no cárcere. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciou a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, e as ouvindo e vendo todos os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Interessante que no livro de Atos nós aprendemos sobre a primeira igreja, a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, e já começou a perseguição naquele momento. Os apóstolos foram perseguidos, ainda que não dispersos, como diz a palavra, mas os irmãos todos dispersos. O mundo nunca quis que a igreja existisse. Não estou falando somente de igreja instituição, eu estou falando de igreja como pessoa. Nós somos o templo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. O mundo sempre nos odiou. É por isso que os cristãos foram perseguidos por toda a história. Quando você vê a perseguição de Roma, quando nós vemos as perseguições dos impérios, a Idade das Trevas na Idade Média, e por aí segue-se toda a história. Nós sabemos que nunca foi fácil, porque o mundo não tem parte com nós, e nós não temos parte com o mundo. É por isso que a grande luta espiritual é o príncipe deste mundo, Satanás, contra o povo que mora neste mundo, mas não pertence a ele. Satanás atua na carne, atua no progressismo, atua na mudança de valores. Satanás atua na destruição do plano de Deus. Mas veja que interessante que a palavra nos mostra que ali o primeiro mártir já tinha acabado de ser sepultado, Estevão. Foi o primeiro mártir realmente ali documentado, morto por uma revolta popular, claramente porque ele ali anunciava o evangelho de Cristo, defendia a vontade do Senhor. Tem todo um contexto ali que envolvia Estevão, mas a grosso modo ele estava ali defendendo aquilo que havia de nascer. O que havia de nascer era a nova igreja. Um novo momento de fé que o mundo estava prestes a vivenciar, a proclamação da fé, a defesa de Cristo. Aquilo estava nascendo. Estevão já foi morto por aquela situação. Saulo, antes de ser Paulo, já estava perseguindo, aterrorizando a igreja. E quando você para ver nos dias de hoje, não é diferente. Nós vemos um grande levante contra a igreja já estabelecida no mundo. As igrejas são invadidas, são queimadas. Os líderes religiosos sendo expulsos de países. Estão querendo silenciar a voz que prega o evangelho de Cristo. Porque nós não pertencemos a este mundo. Mas a palavra nos leva a entender uma coisa. Filipe, um daqueles que estavam dispersos, foi para Samaria, uma região onde também haviam judeus. E chegando lá em Samaria, ele começou a pregar. Mesmo depois de disperso, a igreja continuou marchando.
Mesmo depois da perseguição instaurada, mesmo depois daqueles que assolavam na carne, como Saulo fazia, a igreja não se calou. Eles continuavam operando milagres, trazendo o poder de Deus para a terra, sendo usados como canal de Deus na terra. Os cristãos nunca pararam. Nós não somos um povo que para. A perseguição vem, mas ninguém pode nos calar, porque a nossa boca proclama aquilo que habita em nós, e o que habita em nós é o Espírito de Deus, e ninguém pode parar o Espírito de Deus. Irmãos, não se enganem, virão dias de perseguição, de grande terror na terra. Ainda países que viviam em paz não viverão mais em paz, igrejas que viviam abertas estarão fechadas. Pessoas que tinham Bíblias em casa serão perseguidas. Preste atenção, há de vir um tempo nesta terra em que será terrível ser cristão. Carnalmente falando, mas espiritualmente falando, será a grande glória de Deus. O povo do Senhor não vai se calar. Mas é importante que você compreenda isso. A igreja não parou, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da morte iminente, como Estevão estava ali, muitos presenciaram Estevão sendo morto, e Saulo participando daquele mártire. Veja, mas o mesmo Saulo que apoiou a morte de Estevão foi o mesmo que em glória foi transformado por Cristo. Foi o mesmo que de homem que não tinha nada de bom para oferecer, foi o primeiro a ser aquele grande evangelista do Novo Testamento. Talvez Paulo foi o maior missionário que existiu no seu tempo. Toda a Ásia Menor, pregou por todos os locais. Paulo foi reflexo da transformação. Paulo é a prova de que a igreja não para. Paulo é a prova de que não adianta o diabo querer calar a vida e a boca das pessoas. Não adianta, porque quando Deus quer, ninguém para. Você que está ouvindo essa mensagem, que talvez esteja parado hoje, que está por situações da sua vida quieto, desistiu, uma perseguição na igreja que passou, um escândalo que presenciou, uma decepção que teve e te fez parar. A igreja sempre foi perseguida, meu irmão. E quando eu falo igreja, eu não estou falando aqui de instituição, não. Estou falando de placa, estou falando de você. Você como Cristo. Você como cristão, me desculpe, corrigindo. Você como cristão. Você como alguém que tem Cristo. Você que vive com Cristo. Irmãos, não sejamos crianças na fé. Nós teremos decepções, nós teremos lutas, nós teremos problemas. Nós teremos situações que nos farão repensar todos os dias os caminhos que tomamos, mas nós não podemos parar como a igreja não parou, porque maior do que a nossa vida pessoal, nós temos uma missão nesta terra, que é proclamar a Cristo, que é fazer com que as pessoas vejam o poder de Deus. Demônios têm que sair, pessoas serão curadas, o evangelho será pregado por onde for. E tudo isso ocorre porque o Espírito de Deus está em nós e a igreja não para. Nós, como igreja, não paramos. Você pode estar desanimado, caído, cansado, mas eu quero te dizer, Deus tem algo para você. Se inspire em Filipe, se inspire em Paulo, se inspire em Pedro, que negou Cristo por 3 vezes, mas por 3 vezes foi curado por Jesus. Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor. Porque pergunta tanto assim? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Nós não paramos. Podemos ser feridos, machucados, mas não paramos. Preste atenção. Há de vir um tempo de grande perseguição na terra. E você precisa estar preparado para não ser sucumbido, nem derrubado, nem convencido pelo mundo. Para que as tristezas, as decepções e tudo que há de vir não tire de você o foco. Não perca o foco. Não olhe para o lado, não olhe para o outro, não perca o foco, não abandone o foco, não deixe de lado o foco. Mantenha os olhos no que é eterno. Independente do que o mundo faça, independente do que a situação aconteça, independente do que você presencie, e por mais escandaloso e escabroso que seja, não perca o foco.
o plano de Deus vai se cumprir da mesma forma que a igreja não parou. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus amado, Pai querido, abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã que ouve essa mensagem. Fortaleça-os. Dê inspiração a ele como inspirou Filipe, como inspirou Paulo, como inspirou Pedro e tantos outros. Como a primeira igreja não sucumbiu à perseguição, nós, como igreja instituída de Cristo, não sucumbiremos também. Levanta o caído, fortalece o que está no chão. Levanta-o, porque há algo maior e mais poderoso na vida dele. Não deixe o teu plano parar, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Seja valente. Um abraço.